Então, desligar o celular, tentar fazer o controle do estresse, ter um controle emocional adequado, conversar com o pessoal de casa, porque muitas vezes não tem nenhuma refeição sem tela nas casas. Além de não terem uma refeição sem tela, os alimentos são ainda mais calóricos e obesogênicos e a gente cai de volta na questão da obesidade aí de volta. Então, tem a obesidade, tem o cansaço, tem o estresse. Então, são os pormenores que fazem a diferença. Você quer ser emagrecido ou você quer emagrecer? Porque se você quer ser somente emagrecido, ok, tem o desejo de usar caneta, mas se você quer emagrecer, o que você está fazendo para emagrecer? Pensando nesse paciente que não tem indicação, né? Pensando nesse paciente que não tem obesidade ou tem um sobrepeso, mas sem complicação. Aí é mais questão do MEV mesmo, modificação de estilo de vida, a alimentação adequada, fazer exercício, enfim. Olá a todos! Hoje nós temos mais um episódio do OrthoTalks. Hoje nós vamos receber aqui a doutora Maria Luísa Kowalski, clínica médica, especialista em emagrecimento, saúde metabólica, entre outros. Eu vou deixar para você mesmo se apresentar, Malu, por favor. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa, sou médica, tenho RQE, sou especialista em clínica médica. E hoje eu faço uma pós-graduação de endocrinologia, já tendo bastante questão de emagrecimento. A gente é o exemplo aí na questão de atleta amador, enfim. A clínica médica está se expandindo aí para você, né? Porque nesse tempo onde canetas emagrecedoras, chips, estão invadindo o mercado, precisamos manter nossa posição e praticar a medicina de verdade, vamos dizer assim, tradicional, com respeito e evidência, e é isso que você vai buscando no conhecimento, assim eu penso, né? Então, eu sou ortopedista. Enfim, e você fez clínica médica e de repente você quis, de repente não, né? Como é que foi essa decisão sua de querer buscar? Você é atleta também? Não sei. Durante a minha vida eu sempre pensei em fazer medicina. Eu quis entrar na medicina querendo cuidar das crianças, fazer pediatria, mas durante a formação eu vi que isso doía muito no meu emocional e acabei gostando muito da questão de cuidar do indivíduo de uma maneira integral, assim, olhar para o paciente, ver cabelo, ver pele, ver coração, ver pressão e olhar, na verdade, como um todo mesmo. E daí foi assim que eu parti para a clínica médica, porque eu entendi que era na clínica que a gente via o paciente mais como um todo mesmo. Você está correta. Eu olho uma pessoa e só vejo os ossos. Tô brincando. Obrigado por esse olhar diferenciado. Mas por que o clínico, ele gosta de dizer que a clínica é soberana? A questão é o seguinte, não adianta você medicar, não adianta você pedir exames sem você saber do dia a dia do paciente, como é que ele se comporta, como é que ele dorme, no que ele trabalha, qual é a sua rotina e quais são as dificuldades, quais são as doenças que ele porta, quais são as medicações que ele toma. Um exemplo bem importante, entrando um pouquinho na questão dos exames complementares, por exemplo, se eu pedir, sei lá, uma vitamina D para um paciente de 20 anos e uma vitamina D para uma mulher de 50 anos, o meu valor de referência muda. Então, já começa por aí. Ela é uma pós-menopausada, a outra não. Então, eu vou querer um valor diferenciado. Isso a gente vê também na questão do risco cardiovascular, porque se eu atendo um paciente de 20 anos ou de 30, enfim, que é rígido, que não tem uma obesidade, que não tem um diabetes, que faz exercícios, enfim, o meu olhar sobre ele é muito diferente de um paciente sedentário de 40 anos, que nunca, que bebe, enfim, então o olhar é bem diferente, tanto quando a gente coloca no Prevent, que é a calculadora que a gente usa para fazer o risco cardiovascular, leva em conta tudo isso, se fuma ou se não, então é preciso saber um pouquinho mais do paciente para poder tratar. Eu te perguntei isso porque eu recebo muitas imagens, paciente, amigo conhecido, olha aí para mim, vê se é cirúrgico ou não. Calma, eu preciso pegar, examinar, preciso saber da história, eu preciso ouvir o paciente. Uma vez você falou isso, né? Sim. Então, assim, a gente evolui na tecnologia, evolui na medicina, estuda, tem de tudo, performance, mas ainda
Hipócrates estava certo. A Com gente certeza. precisa, a medicina é um médico ouvindo uma pessoa, né? Por isso que eu concordo, eu fiz essa chamada, essa brincadeira que a clínica é soberana, mas realmente, até na ortopedia, isso faz sentido. Você concorda comigo? Com certeza. Se eu te mandar ali só para... faz um check-up aí para mim e tchau, né? E é o que a gente se assusta hoje bastante, é a questão da galera pedindo tabela periódica, enfim, um monte de exame, e chega com um manual cheio de exames, enfim, e quer que você explique ainda, mas calma. O que você tem? O que você está sentindo? Por que foi solicitada essa questão? Eu não vou saber te dizer. Então, às vezes, tenho vontade de falar assim, você pega esses exames aqui, volta no profissional que pediu, ou enfim, para ele interpretar, porque para mim, sem te conhecer, é muito difícil. Ou se não, quando a gente vai consultar o paciente tira do bolso, mas eu queria fazer essa lista de exames. Mesma coisa, mas por que tu quer fazer essa lista de exames? O que tu tá sentindo? O que tu tá procurando? Qual que é o objetivo nisso? Então, é muito difícil a gente só ver exame, porque exame, por ver exame, a gente olha no papel e vê e beleza, né? Agora, avaliar e tentar melhorar a vida do paciente, daí é outra questão. Aí fica um pouco mais difícil. Você acha que hoje, com acesso da inteligência artificial, ajuda ou atrapalha? Porque, na verdade, sim, o conhecimento está ali. Tem coisa certa, tem coisa errada, mas tira o crivo, talvez, da interpretação. Pois é, a inteligência artificial, ela não tem exatamente isso que a gente tem conversado, né? Ela não consegue escutar, ela não consegue ver o paciente, quais são os objetivos. Ela é, na verdade, muito objetiva na questão, 2 mais 2 é 4, mas os pormenores do paciente ela não consegue pegar, e é isso que faz a diferença no final, né? Nessa parte entrando na sua área da emagrecimento, talvez performance, depois você pode falar um pouco mais de seus projetos e na parte metabólica. Hoje você atende mais atleta, ou mais obeso, mas continua atendendo diabetes tipo 2? Com certeza. Assim, no meu mundo de clínica médica mesmo, é quase não, é diariamente atendendo o pessoal com obesidade. A obesidade, então, hoje a gente vive uma epidemia de obesidade. A obesidade é uma doença crônica, progressiva, multifatorial. Então, ela precisa de tratamento. E a partir do momento que a gente detecta essa doença, eu já tento indagar o paciente se ele sabe o que é isso, como que é o tratamento e tentar já começar uma mudança de estilo de vida, colocar a farmacologia se for necessário. Mas obesidade é disparado o que mais a gente tem atendido, com certeza. Direto ao ponto que o pessoal quer ouvir isso aí, né? Todo mundo já sabe que tem que fazer exercício, dormir bem, comer bem e etc. Mas e a canetinha? Tem sua indicação na obesidade? É só para isso ou não? Qual é essa? Essa é uma pergunta muito polêmica, né? Os estudos, eles foram feitos para pacientes com obesidade e com sobrepeso, mas que tenham comorbidades já vindas dessa questão, né? Não tem estudo para pessoa que tem um sobrepeso e é rígida, não tem nenhuma complicação, né? Então, a gente não tem conhecimento sobre os efeitos adversos e sobre as consequências do uso irregular. Por exemplo, mas eu tenho um casamento no próximo mês, quero entrar nesse vestido, vou usar uma medicação agora, porque daí eu perco 2, 4 quilos, consigo entrar, depois eu abandono. Só que a gente não tem uma evidência quanto aos, vamos dizer, as complicações? Exatamente. Ainda faltam alguns estudos. Outra coisa, quando você usa a medicação, tu perde gordura, ok, mas também tu perde massa magra. E normalmente essas pessoas que usam, assim, numa medida recreativa, elas vão então perder massa gorda e vão perder massa magra. Quando para de usar, somente ganha massa gorda. E normalmente são esses pacientes que são sedentários, não fazem uma alimentação adequada, então eles vão ganhar mais massa gorda e acabam ciclando, que a gente fala. Então, tem sua composição corporal, usa a medicação, perde massa gorda, perde massa magra, para a medicação, ganha massa gorda. Depois de algum momento, usa de volta, então vai perder mais um pouco de massa magra, e isso, no final, acaba que reduz a taxa metabólica basal, que é o gasto em repouso,
aumenta a chance de ter um ganho ponderal e isso acaba, consequentemente, tem um desfecho ruim, né? A gente não vai falar de marcas aqui, mas todo mundo sabe que qual é a top do momento, né? Mas antigamente tinham outras, né, que não emplacaram tanto assim. E um dos efeitos colaterais era ficar meio cabeção, né? Ficar muito magro e assim, ficar meio desconfigurado, né? Isso esteticamente a gente via, mas parece que isso foi melhorado um pouco, mas daí eu adiciono um tempero. Tá. Você já atendeu alguma complicação dessas canetas? Ou Com certeza. o que Que você viu já? acontece? Uma paciente minha mesmo tinha a indicação de usar medicação. A gente começou com essa mesmo, com a top do momento. E tem várias orientações para o uso dessa medicação, né? Essa medicação, então, um efeito esperado dela é que não tenha fome, o que reduza bastante o apetite. Então, uma das orientações é acompanhar também com uma nutri para fazer um aporte nutricional adequado, mas que esse paciente ele não pode deixar de comer, ele tem que comer. Principalmente ter um aporte adequado de proteína, que até essa semana nos congressos aí de diabetes foi falado que é 1,6 grama por quilo de proteína para tentar manter a maior eficiência ali da massa magra e não perdê-la, né? E essa paciente não comia. Então, essa paciente já deu para ver que ela perdia massa magra e ela fazia aquele brain fog, que é, tô lerda, não consigo pensar. E fazendo diária alimentar, ela tava fazendo um déficit calórico muito grande e um déficit de proteína. Aí você fala, né, orienta tudo, tu não pode deixar de comer, tu tem que comer, mesmo sem fome e tal. E ela não seguia. Ela ficava sem comer. Catabólica sarcopênica. Exatamente. E no fim ela abandonou o tratamento, nunca mais vi, né? Pelo menos comigo ela não voltou. Mas é muito complicado. Por isso que é tão importante fazer um acompanhamento, tanto nutricional, quanto com a gente da medicina, quanto com o educador físico. Porque é necessário ter um aporte nutricional bom, de proteína e vitaminas, e ter o treino de resistência, tudo isso para manter a massa muscular. Ela veio como o tratamento da obesidade, mas hoje até na ortopedia tem estudos dizendo que melhora a artrose, obviamente por uma redução Sim. do peso, é biomecânico, né, daí o negócio. Não sei se tem ao nível celular, mas biomecanicamente você reduz o peso, você melhora a dor. Agora, tem estudo até falando que tá tratamento para etilismo, muitas vezes, porque na verdade o paciente sente enjoo com a bebida alcoólica, não sei se isso é verdade, e também não sei se funciona, você já viu alguma coisa assim? E também para diabetes tipo 1 e 2 ou não? É mais para o diabetes tipo 2 agora, né? E mais alguma outra opção para você pôr junto também com a caneta? Com certeza. Quando a gente começa um tratamento com as canetas ali, a gente já espera uma perda de peso, uma alteração do fenótipo alimentar do paciente. Só que mesmo assim, se a gente continua fazendo consulta a consulta, a gente faz um questionário de fenótipo alimentar e a gente vê isso mudando conforme o uso da caneta. Se a gente vê se tá muito compulsivo ainda, tem muito craving, dá para colocar outras medicações, como o Contrav, por exemplo. Entendi. E indo para outro assunto polêmico também, dá para fazer isso na estética ou daí já é loucura? Ou performance em atleta? Porque daí já talvez seja um pouco do nosso público fazer a caneta emagrecedora para o atleta ter performance, mas também na parte estética. Existe alguma indicação ou isso não tem nenhum guideline né? nenhum? Eu até falo para alguns pacientes que me procuram para a questão de emagrecimento com o uso das medicações. E daí eu questiono, você quer ser emagrecido ou você quer emagrecer? Porque se você quer ser somente emagrecido, ok, tem o desejo de usar caneta, mas se você quer emagrecer, o que você está fazendo para emagrecer? Pensando nesse paciente que não tem indicação, né? Pensando nesse paciente que não tem obesidade ou tem um sobrepeso, mas sem complicação. Aí é mais questão do MEV mesmo, modificação de estilo de vida, a alimentação adequada, fazer exercício, enfim. Isso. E eu já falei para pacientes assim, tu não tem indicação, eu não vou prescrever, e se tu quiser atravessar a rua e achar alguém que prescreva,
tá tudo bem, mas a minha cabeça fica tranquila no meu travesseiro, porque realmente a gente volta naquilo que não tem pesquisa para esse público que tem usado. E ainda não tem muita pesquisa sobre os resultados, mas a gente já espera sarcopenia, osteoporose daqui a um tempo, justamente porque pessoas usam sem a indicação e várias pessoas que têm usado, que talvez tenham indicação, mas estão usando sem acompanhamento, caem naquela de não comer, de não ter uma composição corporal adequada. Aí você entrou num tema bem ortotóxico, você falou sarcopenia e osteoporose, né? Então, atenção, você que vai atravessa a fronteira para buscar a sua caneta que a sua médica não passou, você vai ter problemas, né? Talvez aí a gente possa fazer um estudo. Usem pra gente fazer os estudos, então. Tô brincando, não façam isso. E entrando em outro assunto polêmico, e aí dá pra gente usar uns chip aí, alguma coisa diferente ou não? Outro tema que o pessoal gosta de ouvir. Quando a gente pensa em saúde, a gente não pensa em chip, né? Porque saúde, o que a gente pensa? É restabelecer a fisiologia do paciente. A fisiologia já é o funcionamento normal do organismo. Se tu tem um hipotireoidismo, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, se tu tem uma insuficiência adrenal, se tu tem realmente alguma disfunção hormonal, talvez o hormônio daí vai fazer diferença na tua vida, diferença para restabelecer de fato sua saúde. Agora, se tu não tem e tu quer uma questão, porque eu quero mais massa, eu quero emagrecer, eu quero ter mais performance, somente com esse objetivo, daí não tem como, né? Mas as pessoas chegam pedindo isso para você também no consultório ou é mais... Ultimamente, o que tem chegado é o pessoal mais das canetas do Paraguai mesmo, né? Agora o momento é esse, mas eu tento me posicionar e tento que as pessoas já me conheçam no sentido assim, nem me procure se tu quer, nem venha. Porque eu não vou prescrever e isso não é medicina baseada em evidência e o que eu sigo e acredito é na questão de restabelecimento ou a manutenção da saúde. Agora, fora isso, não. Eu já falei essa frase aqui no podcast algumas vezes, que é comer bem, fazer exercício. Você adicionaria alguma coisa nessa minha frase, aí vamos dizer da parte metabólica, ou eu só preciso me exercitar, ter uma nutricionista, ou comer bem, e também ter um sono e vigília aí adequado? E também tu precisa ter um médico, né? Porque tem muitas coisas que não aparecem somente nisso. Por exemplo, o risco cardiovascular que a gente tinha comentado. Semana passada mesmo, atendi um paciente, 37 anos, previamente rígido, com IMC de 23, ou seja, normotrófico, normal, magro, enfim. E que a gente se surpreendeu, porque veio com uma hemoglobina glicada alterada, o que já se enquadra em um pré-diabetes para ele, e um LDL de 308, que é só pelo valor do LDL a gente já classifica ele como alto risco. E é um paciente que não tinha nada até então, e a gente descobriu no exame que ele tinha essa alteração. E esse paciente até me despertou uma curiosidade muito grande, fui atrás e ele se enquadra numa hipercolesterolemia familiar. Até consegui falar com o pessoal do INCOR em São Paulo para mandá-lo para fazer o teste genético mesmo. E ele mandou os laboratoriais da mãe dele também, com LDL maior que 300. Então, tem muitas coisas que não aparecem, que é necessário, sim, fazer alguns exames para ter uma noção da saúde global desse paciente. Eu te perguntei, você falou uma coisa interessante que é o teste genético também. Você acha que isso pode entrar num check-up, num rastreio ou não é para todo mundo? Porque também é interessante você saber, porque não, tem coisas que não são detectadas nos exames de rotina. Você trabalha também com teste genético ou você geralmente manda para fora? Qual é o valor desse? Como que é esse teste genético? Você precisa mandar uma amostra do quê? Então, desse paciente que eu te disse, lá no INCOR eles têm o teste gratuito, porque eles têm pesquisas que o governo ajuda, enfim, né? Mas eu acabo não pedindo exatamente esse painel genético, né? Mas não é para todo mundo, com certeza não é para todo mundo. A partir do momento que a gente detecta uma alteração, a gente acaba encaminhando esse paciente. Entendi. Aí eu ia te falar que eu te perguntei sobre essa questão do dormir bem, comer bem, fazer exercício, porque daí você citou, precisa ter um médico, né? E aí entra essa questão de não só
fazer só o hemograma e Deus abençoe, porque existe também questão, assim, multidisciplinar, né? Que é alguma coisa que você estava começando aí com seus projetos, aí acredito que você tem um educador físico, uma nutri, aí que vocês trabalham juntos, né? Com certeza. Se puder falar um pouco sobre esse ecossistema aí que você trabalha. Principalmente na questão da obesidade, na questão da manutenção da composição corporal, a gente pensa que o médico ele não consegue trabalhar sozinho, né? Então, precisa ter os braços aí. Nesses braços entra também o nutricionista e o educador físico. Pensando na obesidade, é necessário ter esse acompanhamento até trazer o paciente para perto de você, porque é uma doença crônica, é uma doença de difícil controle. E o paciente ele tem que estar assistido, ele tem que estar apoiado. Pensando na questão médica, principalmente no primeiro ano, eu sempre falo pro paciente que tu vai cansar de ver a minha cara, porque eu te quero aqui todos os meses, que eu quero saber quais são as suas dificuldades, o que tá mais fácil, o que tá mais difícil, tu tá dormindo bem ou não. E a questão nutricional, para fazer os cálculos bem certinho, a gente não tem formação para isso, né? O pessoal da Nutri tem. E o educador físico, para manter a composição corporal, manter a massa magra, fazer o treino aeróbico ali também, para aumentar a funcionalidade cardiopulmonar e tudo mais. Então, a gente não trabalha sozinho, com certeza não. Perfeito. Na questão da obesidade ou do sobrepeso, a primeira coisa que vem na cabeça é IMC, balança, né? Mas, às vezes, ela engana, né? Então, você acha que tem algum exame, por exemplo, bioimpedância, é sempre necessário? Tem algo que você usa de rotina também ou não? Então, o IMC, ele tem as suas dificuldades, né? Por exemplo, se eu coloco um paciente que tem uma massa magra maior, enfim, ao lado de um paciente que tem uma composição de gordura maior, ela vai errar. Então, por isso, hoje o diagnóstico de obesidade é pelo IMC também, mas tem algumas relações que a gente possa usar, algumas medições, tanto circunferência abdominal, relação cintura-quadril, que nos ajudam nesse diagnóstico. Mas o padrão ouro hoje é a densitometria de corpo inteiro, só que a gente sabe que não é acessível, né? A bioimpedância, ela ajuda bastante nesse acompanhamento da composição corporal, mas se no dia a dia eu não tenho nenhum e nem outro, é o peso e fita métrica, né? Principalmente pensando na circunferência abdominal, que até a gente tinha conversado antes que talvez esse seja um dos exames mais subestimados, que é a fita métrica, e você e o paciente não precisa de mais bioimpedância, DEXA, enfim, pensando na impossibilidade, é a fita métrica, medir o paciente, fazer o acompanhamento dele da maneira que dá naquele momento. É o básico que funciona ainda, exatamente. Né? E pensando ali na questão da circunferência abdominal, então ela traz essa informação, né, de gordura visceral, que essa gordura visceral é a que tem maior risco cardiometabólico, de eventos cardiovasculares. Ainda quando eu estudei medicina, quando eu era médico, eu era ortopedista, brincando, a questão do acúmulo da gordura visceral ali, principalmente nos homens, era você subia um degrau ali para eventos cardiovasculares. Ainda existe essa... Com certeza, porque ela entra como critério da obesidade ali, né? Para mulheres acima de 88 centímetros e homem 92. Então... Vocês que estão assistindo, que estão com a barriguinha formato pera, né? Que é formato pera ali. Tem o risco cuidado. Cardiometabólico aumentado, com certeza. E quando as pessoas começam a emagrecer e começam também a perder muita massa, como é que faz para manter a força? Só treinando ou tem alguma... boia e treino? Exatamente. Raiz também. Raiz também. O que é para manter é também para recuperar depois da sarcopenia, né? Então, é treino resistido e aporte de proteína, principalmente. E uma questão que a gente fala bastante é que todo mundo fala, mas tem que treinar, tem que treinar. A medicação tá certa, mas será que a dose tá correta? Então, eu tento explicar aos pacientes assim, que tu tem que treinar numa intensidade intermediária para alta. E o que é isso? Se eu tô lá fazendo exercício, 1, 2, tô conseguindo falar, tô fofocando aqui na academia, não, teu treino tá muito leve, tu não vai conseguir ter um resultado assim. Então, tu tem que ficar pelo menos com uma dificuldade de respirar um pouquinho e na intensidade tu tem que parar o exercício para
para conversar, tu não vai conseguir. Então, sempre buscar ficar mais ofegante ou ter que parar o exercício para conversar. Daí tu tem a noção de que tá se esforçando mais. Isso é interessante, é uma coisa que eu falo para meus pacientes no dia a dia, porque às vezes eles têm dificuldade porque tem dor no joelho, né? E aí entra naquele ciclo vicioso, eu preciso fazer exercício, mas não consigo porque dói o joelho, daí não consigo emagrecer, então fica naquela, né? Então, às vezes a gente trata quimicamente para alívio da dor, para conseguir fazer o exercício para melhorar a dor no joelho. E às vezes a gente entra, dependendo do IMC e do tamanho que é, da composição corporal, de gordura ali, a gente entra com medicação para baixar um pouco mais de peso, talvez orientar uma hidroginástica, alguma coisa que alivie a questão da dor articular, para depois iniciar algo mais intenso para esse paciente. Perfeito. Então, se eu falar assim, tem que fazer caminhada, não adianta caminhar no shopping. Precisa mudar a frequência cardíaca. Exatamente. Resumindo isso. Caminha um pouquinho mais rápido e para, como se fosse um treino ritmado. Exatamente. Isso é bom. Com certeza, porque tem que fazer o coração acelerar, né? Boa. Aí queima caloria, muda o metabolismo, é isso? Tô certo? Exatamente. Fechou. É isso aí, pessoal. Dicas preciosas aí pra vocês. Aumenta lá a musculatura pra te facilitar o teu trabalho. Obrigado. E aí a gente não precisa de muito mais coisa. Mas assim, falando agora das mulheres que chegam lá por volta dos 45, 50, fase aí de menopausa, precisa... Aí ferrou. Aí minha cabeça já não tem conhecimento para isso, mas tudo muda na questão hormonal, não sei se precisa fazer algo diferente. Você costuma atender esse público também, aliando hormônio, esporte, enfim, essa faixa etária aí é misteriosa. O que a gente fala que a grande poupança hoje é a massa muscular, né? Não importa se tem 20, 30, 40, 50 anos. O treino resistido, ele tem que parar, ele tem que, na verdade, sair da cabeça dos pacientes. Ai, mas que chato, eu não gosto. Não, o treino de resistência, ele faz parte da tua vida, ele faz parte como tratamento, como medicação. Então, vai aprender a gostar. Como diz a Cláudia Raia, ainda depois dos 40, você perde massa muscular no banho. Então, tem que fazer parte da rotina, porque a massa muscular, ela traz um gasto energético maior, ela faz segurar mais a questão da óssea, a questão de caloria também. Você tá falando isso tudo por experiência própria também, né? Você também é uma atleta, você faz sua poupança aí. Com certeza. Eu tento ser o exemplo para os meus pacientes, né? Porque não adianta falar para o paciente não fumar e fumar, né? Então, eu sou super defensora da questão do exercício físico, tanto o aeróbico quanto o treino resistido. E as pessoas me procuram por conta disso, que é bem interessante. Tipo, mas como é que você faz? Como é que você adquiriu esse hábito? Então, a gente tenta dar algumas dicas para esse paciente, como começar um hábito de cada vez, ter sempre a mesma rotina, o mesmo horário de dormir, o mesmo horário de levantar. Já introduz para que o teu cérebro automaticamente já aguarde aquela atividade para você não precisar pensar, mas como é que eu vou fazer hoje? Tem que pegar o tênis aqui, tem que pegar a mala ali, porque se for assim, a coisa vai ficar difícil e não vai conseguir ir para frente. Então, ser um exemplo para os seus pacientes também é uma meta. Agora, o que você faz de exercício aí? Você já fez vários esportes? Você está fazendo o que agora? Tá entrando no... Além de tentar ser um exemplo para os meus pacientes, a questão do exercício físico, ele sempre foi a minha fuga, na verdade. A gente está aqui em Curitiba hoje, minha cidade natal, e foi a cidade em que eu mais sofri violência na minha vida, assim. Fui assaltada várias vezes, fui amarrada, inclusive. E foram momentos muito difíceis para mim, porque eu tinha síndrome do pânico, eu tive várias dificuldades nesse sentido. E o exercício, o esporte, ele sempre foi meu aliado. Então, eu já fiz jiu-jitsu, natação, judô, corrida, vôlei, futsal, handebol. E quando eu enjoava, eu trocava. Quando eu enjoava, eu trocava, porque eu sempre tentei... Era fuga, igual você falou. Exatamente. Era seu escape. Exatamente. Eu lembro que quando eu saí daqui para fazer faculdade, foi uma glória sair daqui. E durante a faculdade, às vezes eu tinha os meus medos, enfim. Tinha as minhas insônias, mas eu não me afundava naquilo. E eu lembro que muitas vezes, era final de semana, eu acordava
4 horas da manhã e eu pegava o tênis e ia correr, lá no Willie Davis, lá em Maringá. Opa, legal. E eu vi o pessoal voltando da balada, o pessoal montando a feira. E beleza, corria, voltava pra casa, tomava um banho e partia pra vida. Então, o esporte, ele sempre foi o meu tratamento nesse sentido também. E o que eu falo para os meus pacientes, porque hoje a gente tem muita, né, depressão, ansiedade, transtornos mentais, e que o exercício físico, ele entra como um dos pilares de tratamento, o que é esquecido muitas vezes, né? Porque institui-se a psicoterapia, institui-se a questão farmacológica, e eu sempre tento falar das outras coisas, né? Meditação, yoga, o exercício físico, aeróbico, principalmente, porque ajuda, não é balela, ajuda de verdade. Eu, nessas minhas maratonas aí, eu conheci alguns outros médicos, outros profissionais de saúde, e eu nunca vi maratonista com burnout. É um tratamento, igual você falou. Exatamente. Então, assim, a gente busca isso para não ficar lá no bunker o tempo todo, né? Exatamente. Então, é desgastante. Assim como outras profissões. Então, o exercício não precisa ser a corrida, pode ser outros também. Hoje a gente tá mais na corrida, né? Fiz a meia maratona no ano passado lá em Floripa, uma prova, muito, muito legal. Um percurso lindo, né? E agora eu reduzi um pouquinho, tô fazendo 10, 12, mas quero ver se eu faço mais uma meia aí, se eu não faço aqui de Curitiba ou de Pomerode. Tô estudando aí as possibilidades. Quando você treinava lá no Willie Davis, você não comia pastel na feira depois? Também, com certeza, é carbo load, né? também. É isso aí, equilíbrio é tudo, né? E aí você escolhe Pomerode também lá. É um lugar bom pra fazer, né? Tem cerveja no final. A gente pode se dar esse luxo também, com né? certeza. Se você corre, você não precisa ficar tão, né? Assim... Exatamente, mas nem se, de fato, se você não correr ou praticar um exercício físico, enfim, se você manter uma vida em equilíbrio, você pode tudo. Só que eu falo para os meus pacientes, você não pode tudo todo dia, né? Uhum. Você não pode tudo em todas as refeições, em todos os horários, mas você pode tudo. Ou talvez, assim, priorizar alguns momentos. Ai, que nem chega, né? Ai, mas eu gosto muito de Coca-Cola, ou eu gosto muito de chocolate, ou de algum alimento em específico, mas tá tudo bem, só não pode todo dia, então tenta priorizar, né? E tem aquela questão do mindful eating, de se você gosta tanto, então para um pouquinho, aproveita o alimento, senta, abre a embalagem, presta atenção nas cores, no cheiro, na textura, que vai acabar aproveitando muito mais do que comer muito rápido, né? Você realmente degusta daquele prazer que é a alimentação, né? E aí ele dura mais tempo, acho que Com seu certeza. cérebro entende melhor. Gostei. Então, atenção, abram o chocolate devagarzinho, ouçam o barulho. Exatamente. Até um colega da Gastro falou que quando é instituído ele me mandou mensagem que eu coloquei no Instagram, enfim, e dele mas é super verdade isso, que até na questão da Gastro tem se estudado que as pessoas que fazem mais esse mindful eating, elas têm menos sintomas gastrointestinais, assim, de azia e refluxo e tudo mais. Olha só, temos mais um possível candidato aí, gostei desse assunto, gastro aí, vou investigar depois, hein? E aí, como a gente entrou nesse assunto refeição, hoje em dia a gente vê também muito sobre superalimentos ou algumas outras superfoods. Existe isso ou sei lá, cogumelo mágico? Você vê isso também? Se eu for te dizer assim, um superalimento, difícil, né? Não existe um superalimento. O superalimento é a tua refeição bem feita, bonitinha. No caso aqui no Brasil, arroz, feijão, carne, salada, um café da manhã, um iogurte, leite, café, um pãozinho e tá tudo bem, porque o pessoal torna o pão um vilão. Não, o pão não é um vilão, a não ser que você for comer um pacote de pão, né? Um ovinho, colocar com proteína, então esses são os superalimentos, né? Ali que esses dias eu coloquei no Threads lá, gente, eu tenho um lugar para vocês comprarem suas vitaminas. Daí embaixo, na feira, né? Esse é o melhor lugar para você adquirir, né? Então, hoje se fala muito em suplementos, mão cheia de comprimido, e não é assim, né? O suplemento é a cereja do bolo. Food first é o que há, né? Pela leitura que eu fiz, acho que tem muito marketing aí nessa palavra, nesse rótulo. Então, com certeza. Arroz e feijão é bom ainda. E ovo. Exatamente. É o pratão, né? É o pratão. E será que é por isso que tem uns pedreiros
Fortão? É arroz e feijão, né? Olha, às vezes eles têm a saúde metabólica muito melhor que muita gente. Verdade. E aí, você falou sobre multivitamínicos, isso tem sua indicação? Porque eu atendo bastante idoso que, me passa uma vitamina aí, não vou falar os nomes aí também, mas tem alguns Sim. famosos, e eu não sei, eu não passo, mas é porque eu não tenho conhecimento para isso, mas existe, assim, cápsulas de A a Z, vamos dizer assim. Tá, uma indicação certa de suplementação é a pós-bariátrica, né? Ou talvez aqueles pacientes que têm alteração intestinal, que têm alguma doença desabsortiva, mas assim, para pessoa rígida, que não tem nenhum histórico, não tem indicação, né? A não ser que tenha uma deficiência de fato. E hoje é o que mais os pacientes perguntam, na verdade, né? Chegam com cansaço, chegam com fadiga, e eu quero dosar minhas vitaminas, é isso que eles querem, né? Ainda eu estava conversando que a gente, na verdade, espera, assim, eu gostaria que um paciente chegasse, mas e o meu risco cardiovascular, como é que tá? Ninguém pergunta, e é a questão do marketing. Eu falo que a indústria farmacêutica hoje, ela ganhou essa briga. Mas, enfim, voltando ali, a vitamina D tem as suas indicações para ser solicitada, a vitamina B12, e temos aquela tabela periódica que às vezes acaba vindo por parte do paciente, foi lá com alguém, fez e trouxe. Muitas vezes eu nem olho, olha, esse daqui não tem indicação, esse daqui nem sei para que é, cobre, zinco, selênio, mercúrio, enfim, né? Mas a indicação de suplementação é para quem tem alguma alteração deficiência, desabsortiva, né? exatamente. Mas daí o pessoal que faz uma medicina talvez não tão tradicional, ocidental, hipocrática talvez, Sim. eles falam que os valores de referência das evidências estão errados, e aí isso não faz efeito e precisa tomar um soro aí talvez. Né? Aí que eles abrem uma porta bem importante para esses pacientes que chegam com cansaço e falta de disposição, enfim. Porque daí a gente faz todos os exames e tá tudo bem. E a gente entra na outra porta de que tá controlando o estresse, tá dormindo bem, tá largando o celular, tá comendo bem. E não, hoje, se a gente for em qualquer sala de espera, não tem ninguém olhando para a janela, né? É todo mundo com a cabeça no telefone. E muitas vezes as pessoas pensam, vou descansar, pega um telefone. E eu inclusive num podcast sobre obesidade mental, em que as pessoas ficam e passam, feed, vídeo, informação, só que essa informação é vazia, essa informação não preenche o que tem que preencher numa velocidade enorme, o que acaba gerando um cansaço mental, além do estresse que a gente já tem, além desse mercado de trabalho exaustivo que a gente presencia. Quando a gente vai descansar, a gente fica nessa loucura de informação. Então, não tem quem não se canse dessa maneira, né? Então, desligar o celular, tentar fazer o controle do estresse, ter um controle emocional adequado, conversar com o pessoal de casa, porque muitas vezes não tem nenhuma refeição sem tela nas casas. Além de não terem uma refeição sem tela, os alimentos são ainda mais calóricos e obesogênicos, e a gente cai de volta na questão da obesidade aí de volta. Então, tem a obesidade, tem o cansaço, tem o estresse, então são os pormenores que fazem a diferença. E nesse sentido, quando a gente faz os exames e não acha nada de estrutural, o paciente fala, não, esse médico, ele é antiquado. Eu vou aqui no vizinho, porque ele vai fazer um polivitamínico milagroso e eu vou sair, beleza. Só que daí a gente pega no PA, às vezes, o pessoal fazendo hepatite medicamentosa, né? Porque tá tomando frente e verso de medicação que a gente nem sabe o que é, manipulado por nem sabemos onde, e o paciente olha e fala, não, mas eu gastei R$5.000 nisso daqui. E a gente pergunta, R$5.000 ou um fígado? É Você frustrante que para o sabe. paciente isso, né? Até pra gente, né? Mas eu digo assim, você falou sobre esse consumo de conteúdo. Se você tá ali consumindo conteúdo só na publicidade, o seu conhecimento vai ser linear. Por isso, assista a Orthotalks, que daí você vai elevar o seu conhecimento. Com certeza. E aí, quando você falou esse é um verdadeiro detox, né? Eu tinha te perguntado ali se não existe alguma forma de...
por exemplo, eu vou te vender um soro para você fazer detox. Não existe isso, né? Ou existe? Tem sua indicação de tomar alguma coisa para dar aquele stop, start, reset, stop? Não sei. Com certeza não. Obrigado. Tá, e existe um perfil de paciente que é vulnerável a isso, né? Com certeza. O paciente está psiquiatricamente, talvez. Hoje eu falo pra você assim que não existe quem não tenha ansiedade, né? A diferença são os níveis. Você é mais ansioso que eu sou menos. E dia após dia, tem dia que eu tô mais ansiosa, tem dia que eu tô menos. E todo mundo tem um pouquinho disso, né? A questão é que daí tem os aproveitadores juntos nessa questão. E também, assim, mas existe uma indicação, se precisar, a infusão existe, né? Ah, sim, com certeza, né? Pensando assim, paciente com uma anemia séria, com baixa de ferro, por exemplo, tem a medicação intravenosa que é... Às vezes o pessoal vai bombardear a gente aí, mas existe, não estamos criminalizando o negócio. Com certeza, a gente pensa em paciente rígido sem doença, né? Sem indicação, paciente meia idade, enfim. Mas agora, pacientes que já têm uma certa idade, que já precisam, por exemplo, da mulher na pós-menopausa, ela precisa de uma vitamina D adequada, de um cálcio adequado. Então, tem pessoas e pessoas, por isso que a clínica é tão importante e é necessário saber se tu consegue consumir cálcio na dieta ou não, porque se tu não conseguir, a gente vai te prescrever o cálcio também, pensando na saúde óssea. Aí entrou de novo num tema que eu gosto. Por exemplo, hoje nós sabemos que o ácido zoledrônico por infusão pode ajudar mais do que talvez ficar tomando cálcio o tempo todo. Tem guideline para isso, então a gente também... Com certeza, mas daí tem indicação, né? Tem que ter indicação, fazer cálculo, etc. Não é a pessoa chegando falando, tô cansada, vamos fazer um ácido zoledrônico, né? Perfeito. Mas, assim, não tem nada para melhorar a performance também? Tipo, dá um exemplo só. Coenzima com azul de metileno, não tem? Não tem. Não Eu tem. tô tentando arrancar alguma coisa. Ozônio, não tem. A questão de manter a performance. Tem alguns suplementos que realmente eles são a cereja do bolo e que eles ajudam na questão da performance, por exemplo. Vou treinar, tô meio cansada, tô meio sem vontade. Tomar um cafezinho antes já é uma dose de cafeína que já vai dar uma animada para você fazer. Se eu não consigo ter um aporte de proteína adequado durante o meu dia é muito corrido, não consigo, colocar uma barrinha de proteína, colocar um shake de proteína, tá ótimo. Para performance, na corrida, que é de endurance, uma palatinose antes do treino, que ajuda bastante. Mas isso é a cereja do bolo, né? Não é a massa. Eu já conversei com alguns africanos nessas provas que a gente quer investigar a elite, né? Para saber como que era os prés, cara, é banana e café, né? Talvez por eles terem alguma dificuldade mais econômica, talvez, mas eles são os mais rápidos. E eles não tomam nada demais, assim, sabe? Claro, quando a gente tá falando de campeões, né? Daí talvez eles precisem suplementar. Mas, enfim, só trazendo, corroborando com o que você tá falando, né? Mas daí, quando a gente fala em performance, corrida, a gente... Vamos trazer outro tema polêmico aí, que são os Enhanced Games ali, que foi liberado doping, né, para essas Olimpíadas, e teve brasileiro aí envolvido, né? Você viu algo sobre isso? O que você acha disso? Eu tenho minha opinião, vou esperar você falar. Olha, eu não sei te dizer muito sobre isso, queria que você falasse. Tá bom, eu falo. Então, assim, o doping, ele é proibido, né? Então... Só que, assim, muita gente consegue enganar, consegue burlar, e aí as pessoas estão vendo que talvez isso cresceu e pode ser, tem algumas coisas que pode ser usado, que a gente é antiquado. Por exemplo, até corticoide é doping, então tem que ficar atento nisso também. Só que daí o pessoal tá tomando outras coisas, né, tipo testosterona, enfim, etc, para melhorar a performance, eritropoetina, enfim, o pessoal da bike toma bastante. E aí eles fizeram esses jogos, né, para dopar as pessoas e para as pessoas competirem. E aí tá liberado. E assim, acho que vai morrer gente. Essa é a minha opinião. Eu não vi então, isso. pesquisem aí sobre isso, que é bem polêmico. Eu não sei se vai virar ou não, mas enfim, uma curiosidade a mais aí para todos. Daí a gente volta naquela coisa, né? A gente suplementa e faz a medicina, principalmente baseada nesses pacientes para
restituir a fisiologia, não para ser uma coisa suprafisiológica. E se vai para questão suprafisiológica, tem risco. E se tem risco, sai da medicina, né? Então... Tá, fechou. É isso aí. E eu já vou direcionando para os nossos finalmentes aí, eu gostaria de perguntar assim, o que mais aparece para que exame que você acha que o pessoal pede demais, assim, que não tem alguma coisa? Na sua A cabeça? testosterona, com certeza. A testosterona é triagem pra galera aí, mas segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, não existe testosterona em exame de triagem, né? A gente vai investigar a testosterona se o paciente tem sinal clínico, tem quadro clínico pensando em hipogonadismo, por exemplo, e daí sim a gente investiga, mas não é exame de triagem. Você consegue definir em uma palavra ou uma frase as canetas emagrecedoras? Elas são revolucionárias, com certeza. Gostei, é reflexiva essa resposta. Sim, com certeza, porque anteriormente a elas não existia um tratamento para obesidade que era efetivo, né? Tinha lá 5, 7, 8% de perda de peso. Hoje, de fato, tem algo que funcione, só que infelizmente está sendo bastante banalizado. Ainda em frente de uma obesidade, da obesidade, que é uma doença muito estigmatizada, né? Uhum. Ah, tá, você perdeu peso, mas você usou a caneta, né? Tá, mas eu tenho obesidade. Então, eu tô tratando a minha doença. Tu não tem asma? Tua asma não tá controlada pelo corticoide inalatório que você usa? Sim. Mas então, qual que é a diferença? A questão realmente é quando é usada sem contexto, sem indicação clínica. Indo para suas mensagens finais, gostaria que você definisse a clínica médica também, numa época que tem que ser super especialista em tudo, né? Mas a clínica médica ainda é soberana, tem seu valor, e deixar suas mensagens finais aí para nós. Eu acho que a clínica médica é o cuidado do paciente, né? É o ouvir, avaliar os pormenores dos pacientes, avaliar o seu dia a dia e de fato a escuta, né? Porque quando a gente escuta, a gente aprende também com o paciente. Perfeito, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, veio de longe, veio contribuir aí pra gente, espero que a gente tenha ensinado alguma coisa, dado exemplo também para o seu público aí que está assistindo, e você deixou a mensagem clara que hoje que a saúde não se constrói com atalhos. Muito obrigado, um abraço e boa viagem de volta também. Obrigada, Jorge, pela oportunidade, e lembrar, né, que se atalho fosse caminho, seria atalho o nome do caminho, né? Boa, valeu. Isso foi mais um episódio do Orthotalks. Muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem.